Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a ti. Deus amado e poderoso, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço pela noite que o Senhor me deu. Agradeço por estar amanhecendo esse dia. Agora, Senhor, eu te peço também que abençoa, Senhor. Ó, abençoa Israel, Senhor. Tenha misericórdia de Israel. Abençoa os governos das nações. Abençoa a ONU. Abençoa todas as Nações Unidas. Abençoa os reis. Abençoa os governos. Abençoa, Senhor. Livra da pandemia todo o mundo. E abençoa também, Senhor, ó, aqueles pais de família que estão desempregados ali nesses governos, nesses reis. Abençoa os que estão passando fome. Abençoa os que estão também, Senhor, com as suas indústrias paradas, que possam funcionar. Abençoa também o governo brasileiro e que possa também, Senhor, estar nesse patamar também, que possa estar também, Senhor, abençoando, Senhor, dando graça aos pais de família que estão desempregados, aqueles que se acham enfermos, aqueles que estão hospitalizados e aqueles, ó Senhor, que muitas vezes estão sendo atingidos por doenças e não estão de acordo com a tua vontade. Também o Senhor pode guardá-los e livrá-los da morte e ajudá-los também, Senhor. Também os pais de família desempregados, também a indústria, Senhor, aqui no Brasil, e também o governo, e também aqueles governos que são errados, que não têm escrúpulos, ó Senhor, que foram colocados por Ti como autoridade, porém eles não estão de acordo com a Sua vontade. Então, abandona eles, tirando eles de tudo do cenário, Senhor, e fazendo com que eles possam entender a Tua vontade e saber que o Senhor é Deus, não há outro além de Ti, e que tudo foi criado por Ti e para Ti, e é para Ti que elas existem. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo YouTube, te agradeço por todos os trabalhadores ali do YouTube, agradeço também pelo meu canal, agradeço também, Senhor, por aqueles que estão curtindo o meu canal, por aqueles que estão se inscrevendo no meu canal e por aqueles que estão inscritos no meu canal. Meu Deus, continua se dispensando, continua fazendo a tua obra, abençoando os ouvidos que estão atentos à tua palavra, os irmãos, as irmãs, aqueles que ainda não são, aqueles que ainda não te aceitaram, que eles possam estar te aceitando hoje como a árvore da vida. Meu Deus, tenha misericórdia. Muito obrigado. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, graças ao Senhor. Estamos aqui no primeiro andar, na sala 46, no apartamento 46, e na sala 28. Ontem falamos sobre Jacó e a sua família vão para o Egito. Agora, hoje, nós vamos ver a chegada no Egito. Graças a Deus. Caminharam, foram para o Egito. O contexto de ontem diz que eles foram para o Egito. Agora, hoje, nós temos o contexto que eles chegaram no Egito. Então, a reportagem deles hoje é essa. Chegaram ao Egito, graças a Deus. Israel chegou ao Egito. Veja só, o Egito é o mundo. O Egito simboliza o mundo. Israel chegou no mundo. Chegou para mostrar o seu testemunho, para falar do Senhor. Graças a Deus. Através do José deles, que é o símbolo de Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Jacó
mandou que Judá fosse na frente. Vai na frente, Judá, para partir, para pedir a José que viesse encontrá-lo em Gósen. Diga para o meu filho José vir me encontrar em Gósen. Quero ver, estou ansioso para vê-lo. Eu estou muito ansioso para vê-lo. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gósen, a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou, abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse: graças ao Senhor, graças a Deus, já posso morrer agora que já vi você e sei que está vivo. Graças ao Senhor. Depois José disse aos irmãos e à família do pai: eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo o que têm. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gósen, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Interessante, não é? Que eles foram ali e falaram para os egípcios que eles eram criadores de ovelha a vida toda. A vida toda nós somos criadores de ovelhas. E agora chegaram ao Egito para também ali criar ovelhas. Que coisa maravilhosa, não é? Criar ovelhas. Jesus disse que nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas. Então, tem um significado nessa história da criação de ovelhas. Precisava que fosse mencionado nesse plano de Deus essa terra de Gósen e essa criação de ovelhas. Graças ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Como é maravilhoso o Velho Testamento, o Antigo Testamento, que o Senhor colocou em nossas mãos e que nós hoje estamos desfrutando do conhecimento do bem e do mal, sim, a árvore da vida, primeiro a árvore do conhecimento. Essa árvore também está dentro de nós, como já falamos, e sempre vamos falar e vamos confirmar, porque é uma realidade da palavra de Deus. E também a árvore da vida. Temos que estar voltado para a árvore da vida. Tudo que nós fazemos voltado para a árvore da vida é vitória para o Senhor. Então José foi dar a notícia ao rei e ele disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Gósen e estão na região de Gósen com as suas ovelhas e cabras e seu gado e tudo o que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Graças a Deus, não é?
eles tinham em mente os antepassados, que ensinou eles a criar ovelhas. Bendito é o nome do Senhor. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gósen. O rei disse a José: agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gósen, que é a melhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião, se você tiver uma opinião, José, que houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Olha só, se tem homens igual a você, não é, José? Homens que têm a inteligência que você tem, põe eles para cuidar dos meus gado também. Eu preciso que cuide do meu gado. Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei e este perguntou: qual é a sua idade, Jacó? Jacó respondeu: ah, rei, já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. Eu tive muitos anos, muita dificuldade. Achava que tinha perdido meu filho José. E hoje, graças ao Senhor, que eu estou aqui com ele, essa bênção de Deus, não podemos deixar de contar. Como Deus tem o seu plano, hoje nós vemos, Faraó, você também está vendo o plano de Deus, como Deus cuida do seu plano. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Eles não tiveram uma vida tão dura como a minha vida, mas tiveram também uma vida dura. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. Como Jacó estava diferente, não é? O velho Jacó, com 130 anos, dando a bênção a Faraó. E depois que abençoou o Faraó, não estava mais com vontade de conversar, não é? Como ele fazia de primeiro, trapaças e tantas coisas. Então, deu a bênção, Deus que abençoe você, que abençoe a sua família, que abençoe o Egito e que nos amparou, graças ao Senhor. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramessés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimento ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme a necessidade de cada família. Graças ao Senhor. Foi morar perto das terras de Gósen. As terras de Gósen, a terra de Ramessés. Ramessés era o rei. Então, nós vemos aqui como que Deus tem o seu plano e como que ele faz. Usa Faraó, usa Ramessés,
usa Gósen, usa Jacó, usa os seus filhos, usa os seus parentes, usa todos, usa a fome, usa, na verdade, tudo ele usa. Aqui é uma confirmação de que tudo foi feito por ele. Tudo. Tudo que você imaginar na sua vida foi feito por Deus. Tudo que ele criou foi para ele. Foi para servi-lo. Não foi à toa. O nosso Deus é um Deus onipotente. E ele, em Cristo Jesus, se tornou Deus onisciente. Se tornou carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. E depois também temos mais um ato, mais uma glória de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, onisciente. Onisciente, ele sabe tudo. Esse é o nosso Deus. Deus triuno. Deus que se dispensa como Pai oculto. Deus que se dispensa como o Filho onipresente. E Deus que se dispensa como o Espírito Santo onisciente. Assim nós vemos que Deus está presente a nós, graças ao Senhor. Veja como ele cuidou do seu plano, veja como ele veio e vem fazendo. Por quê? Porque ele ama o homem, porque ele não desiste do homem, ele não pode desistir do homem. O homem é a sua imagem, o homem é a sua semelhança. E aqui então nós vemos a imagem e semelhança de Deus. E aqui vemos o Senhor operando em nossas vidas, trazendo Cristo como se tornando a carne, como vivendo entre nós, como sofrendo como um homem e também padecendo inocentemente, mas estava no plano de Deus. E esse plano foi executado, está sendo executado, graças ao Senhor. Nós vemos que o Senhor, ele tem todo esse plano em mente. E quando nós pensamos que não vamos alcançar esse plano e que não vamos poder praticá-lo, então ele vem nos ajudar, vem abrir a nossa mente. Cristo não quer ficar perto de você, ele quer ficar dentro de você. Esse é o plano, esse é o plano. Olha lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que eu estou à porta. Eu estou à porta do seu coração. Se você abrir a porta, eu entro. Se você abrir a porta, eu entro. Então nós vemos que o nosso coração tem uma porta. E vemos que nós temos uma chave na mão. Essa chave está escrita em Romanos, capítulo 10, verso 13. Quando ele disse, Paulo disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. Graças ao Senhor. Então, invocar o nome do Senhor é a chave para abrir o nosso coração e dar ao Senhor a nossa casa. O nosso coração é a casa de Deus. Portanto, vamos abrir o nosso coração. Amigo, você que está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, quem sabe, procura a oportunidade que Deus está dando. Cumpra ela. É o plano de Deus que chegou até você. Ele chegou hoje. Ele chegou agora. Ele está aí com você agora. Que você possa abraçá-lo, invocar o nome do Senhor, abrir a porta do seu coração e receber esse Deus magnífico. Que o Senhor possa nos abençoar.